Senhor, que recebeu essa grande incumbência, Pai, de trazer a Tua Santa Palavra neste dia de hoje. Pai, eu te peço, meu Senhor, que quando ela tomar posse desse microfone, Pai, ela possa diminuir, o Senhor possa aparecer através da vida da Tua serva. Pai, toma os lábios dela, Pai. Meu Senhor, torna a mente dela agora cativa, Pai, da Tua presença, da Tua vontade e do Teu querer. Pai, que ela seja a Tua boca, Pai amado, que é Deus falando com a Tua igreja nesta terra, Pai. Pai, é isso que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se sentar, igreja, um minuto. É uma responsabilidade muito grande para mim. Eu falei com a minha pastora Vera. Ela estreitou minha perna na festividade da Roça da Sabina, mas realmente é uma responsabilidade trazer a palavra de Deus, independente do lugar ou da festividade, porque é a palavra de Deus. A gente tem que ter reverência a Ele. E ter essa tribuna aqui é uma responsabilidade ainda maior, né? Os meus líderes aqui na retaguarda, o meu esposo, o pastor Tiago, meu líder, o apóstolo Pedro Amorim, meu pastor Florisvaldo. E é uma responsabilidade estar trazendo a palavra com eles na minha retaguarda, meus professores, meus discipuladores, meus mestres. Né? Tem a minha pastora Sônia, que está ali sentada ali, que também é minha discipuladora. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas eu aprendi com a minha pastora Vera que não é o tempo de pregação que vai influenciar, mas é o que Deus mandar a gente falar. E aqui estou. Quando ela me fez o convite, eu temi realmente, né? Pastora Sônia mesmo sabe. A irmã Elina me chamava de Jeremias e uma vez me chamaram de Jonas. De Jonas não, perdão, de... Quem foi, pastor? Como foi o nome? Elias, porque eu me escondia na caverna. Mas eis-me aqui, porque eu disse ao Senhor, assim como Moisés disse a ele que eu só vinha se ele viesse comigo. Amém. Então se eu estou aqui é porque ele veio. Amém. Ele já está aqui. Amém, igreja? Eu não quis fugir do tema da festa, do culto em ação de graças. E geralmente Deus às vezes me faz ir para outros lugares, mas hoje Ele quis exatamente que estivéssemos presos à palavra que a pastora escolheu por inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que a igreja, sem demora, abrisse a sua Bíblia, quem tiver a sua espada aí, no Salmo 116. Aleluia. Pois Santo Deus. Aleluia. A igreja não está impossibilitada de glorificar o nome do Senhor. Salmo 116, verso 12. Gostaria que a igreja ficasse de pé em reverência à palavra. Quem estiver com seu smartphone também na Bíblia pode abrir. Não é pecado ter a Bíblia no celular, não. Pecado é não ter nem manuscrita, nem no celular. Porque quando você tem no celular, você não tem desculpa de esquecer. A palavra do Senhor diz o seguinte: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu vou ler até o verso 14. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Quantos vieram aqui verdadeiramente para ouvir Deus falar? Muitas vezes a gente vem para uma festividade e a gente vem sempre com expectativas. Então, esqueça toda expectativa que você tem sobre mim, mas tenha sobre Deus. Eu não estou aqui para surpreender ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus.
E não vou pedir perdão se Deus quiser falar algo diferente para vocês. Eu estou aqui na dispensação do Espírito Santo de Deus, que foi o que eu mais pedi hoje a Ele. Foi isso. Foi que Ele conduzisse os meus lábios. Eu gosto de fazer as minhas anotações, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer o trabalho de casa. Mas estou aqui na dispensação do Espírito Santo para falar o que Ele quiser aos nossos corações. Porque quando Deus Ele escolhe o servo para falar, independente de quem seja servo, podia ser uma criança aqui falando, a gente tinha que ouvir Deus falar através da criança. Então esqueçam da pessoa, porque eu quero diminuir e Ele aparecer. Amém, igreja? Nos meus estudos, eu meditava na palavra dos Salmos, e a gente já ouviu falar tanto de Davi, de tantas coisas que Davi fez, de tantas coisas que Davi deixou como exemplo para nós. Desde o início, como Davi foi escolhido, como ele foi separado, de onde ele foi tirado e como Davi se tornou rei. E não preciso nem contar para vocês isso, porque todos já sabem dessa história. Mas quando Davi ele chega nesse Salmo 116, e em outros também ele fala a respeito da gratidão dele ao Senhor, ele faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo ele responde essa pergunta, que ele fala: o que é que eu vou dar ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Por tudo que Ele tem me feito, por tudo que Ele tem me dado. E o tema desse culto em ação de graça não podia ser diferente. Porque cada um de nós, em algum momento da nossa vida, se perguntou: o que eu posso fazer para Deus? Ele me dá tanta coisa. Não somos merecedores de nada do que Ele nos dá. Se estamos aqui hoje, é um benefício que Ele nos deu. Talvez a gente nem tenha tido nenhuma expectativa para o dia de hoje, mas a gente acordou. A gente fez tantos planos, talvez até para chegar aqui, o Espírito Santo falar e alguém pular e alguém até botar o dedo na nossa cara, o Espírito Santo falar no oculto e no profundo conosco. Mas Deus tem seus mistérios para falar. Deus tem falado desde a oração, desde o louvor, desde a apresentação do pastor Gilson. Deus tem falado, mas muitas vezes a gente cria tanta expectativa no homem que a gente esquece que o Espírito ele fala conosco a todo momento. E não precisa a gente se deslocar da nossa casa para o Espírito falar conosco. Mas o que Davi se preocupa, ele fala: o que é que eu vou dar, diaconisa Dácia, ao Senhor, por tudo que Ele tem me feito? Vocês já se perguntaram isso? Algum momento da vida de vocês já se perguntaram isso? Porque esse culto em ação de graças, em gratidão a Deus por tudo que passamos. Gente, passamos por um período de pandemia. Quantos perderam seus familiares? 2, 3, 4. E quantos passaram ileso que nem a doença teve? Isso é motivo de gratidão. Quantos que moram em áreas de risco, de tiroteio, mas sai e volta do trabalho e Deus dá livramento não só a vocês, mas às suas famílias. E tantas vezes a gente esquece de dizer: Deus, muito obrigada. Porque quando o salmista ele fala a respeito do que é que ele vai dar, mas ele dá exemplos de coisas materiais, ele dá exemplo de coisas palpáveis. Mas quando o verso, louvado seja o nome do Senhor, através da inspiração do Espírito Santo, ele fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O Espírito Santo já vem dizendo a ele que não é nada material que vai demonstrar a gratidão dele. Nada que a gente fizer nessa terra vai ser capaz de comparar tudo que a gente recebe de Deus todos os dias. E Davi, quando ele fala isso, ele vem falando do Jesus que a gente já ouviu falar e que a gente serve, mas que ele naquela época ele não conhecia. Esse cálice da salvação já foi tomado por mim e por vocês. Esse cálice da salvação foi o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário, desde o Getsemane até o Gólgota, por mim e por você. Não há nada mais que você venha fazer em gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi feito por nós. Por mais que a gente tente agradar a Deus com os nossos corpos, com a nossa voz, com a nossa renda, não é suficiente, porque a palavra do Senhor diz que não são pelas obras,
pela graça. Se estamos aqui, não é porque estamos fazendo, honrando os pastores que estão aqui na tribuna, não. É pela graça. Sabe? Não somos, assim como louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo fala, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente começa a entender essa palavra, a gente começa a viver no Espírito. Missionário, que é isso? A gente vai ficar o tempo inteiro vivendo no Espírito? Não, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando nenhum tipo de heresia. Mas quando a gente busca tentar agradar ao Senhor, que a gente já sabe que não pode. Tudo é pela graça, não são pelas obras. Mas quando a gente está aqui, vindo render a Ele louvores em gratidão, vindo comemorar, a palavra do Senhor diz: chorai com os que choram. Bora de novo, melhor. Chorai com os que choram. Então hoje é dia de alegria. A gente está cumprindo uma ordenança de se alegrar com os nossos irmãos. Nem todos que estão aqui estão no seu melhor dia. Nem todos que estão aqui podem estar sorrindo com aquele sorriso sincero, mas não é porque não quer sorrir, é porque as lutas são muito fortes. Às vezes vem para a igreja se arrastando e o Espírito Santo fala: ei, eu te vejo como a igreja de Filadélfia, que ainda na sua pouca força tu não tens me negado. E o Senhor, quando Ele diz isso, Ele não diz isso para um, para dois, Ele diz para uma quantidade grande de pessoas que estão passando por lutas, mas por vergonha não consegue dizer: eu estou passando por provas. Mas se Deus trouxe você aqui para ouvir essa simples serva do Senhor, é porque Ele tem visto e se agradado do seu esforço. Às vezes para o homem você pode não valer nada. Às vezes até para os seus líderes você pode não valer nada, mas para Ele você vale. Para Ele você vale. Você é precioso, você é preciosa. Você não está aqui à toa. Aleluia. O Senhor, quando Ele me trouxe aqui, eu confesso à igreja, eu estudei, mas o Espírito Santo não deixou eu fixar nada. Sabe para quê? Para eu não confiar em mim mesma. Tudo que eu estou falando para você está vindo fresquinho do céu através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja é fácil eu estudar, eu aprender e eu chegar aqui com a retórica perfeita. Eu estar perfeita na palavra, na dicção, vim aqui falar perfeitamente, mas eu quero estar direcionada pelo Espírito de Deus. Porque ainda que um receba, para Deus vai ser valia. Eu não estou aqui, eu sempre digo ao Senhor: Senhor, porque o Senhor me coloca diante do altar se eu quero ficar nos bastidores? Mas se Ele me chamou para essa obra, eu não posso fugir. Eis-me aqui. Muitos de vocês não me veem pregando demais, além do ministério que eu faço parte. Por quê? Porque eu sei o que Ele tem me chamado. Mas quando Ele me chama para estar em determinado lugar, eu vou a Ele pedir. Porque Ele sabe o que cada um de vocês precisam ouvir. Ele sabe o que cada um de vocês está precisando exatamente neste momento. E Deus diz que tem pessoas que saíram pedindo resposta dele de provisão financeira para comprar alimento para dentro de casa. Mas Deus é o Deus de resposta. Deus é o Deus que diz: do mesmo jeito que você saiu de casa pedindo, eu sou Deus que envia a resposta à sua casa. Igreja, vocês podem pensar: não, ela está sendo demagoga, ela está falando porque todo pregador fala e sempre tem alguém que precisa. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Se fosse da minha própria vontade, eu não estaria aqui. Eu estou aqui em obediência, porque a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu estou aqui em obediência ao pedido da pastora Vera. Sabe por quê? Porque várias vezes eu já vi em outras festas e eu já vi pessoas mais capacitadas do que eu. Pessoas muito mais capacitadas do que eu. Pessoas do manto, do oculto e do profundo e do escondido. Mas eu disse: Senhor, se o Senhor me chamou para aquele lugar, é porque tem alguém que precisa ouvir essa filha simples, essa filha que talvez não tenha a labareda de fogo que a pessoa precisa para pular, mas tem a palavra que vai chegar no coração dela. Igreja, eu temia não por causa do homem, porque tudo que eu estou falando aqui, eu sou cobrada depois. E não é só pelo Senhor, mas Satanás confronta a gente com o que a gente fala. Então eu sei da responsabilidade de estar aqui neste lugar, pela festividade, não é nem fama, porque crente
gente não tem fama, é o Senhor que faz tudo. E como a pastora Vera falou, ela não imaginava da magnitude de pessoas que estaria aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você está aqui é porque você veio para me ouvir. Talvez a sua expectativa possa ser frustrada, mas o próprio Espírito Santo vai chegar em seu coração e vai falar o que você precisa ouvir. E quando o salmista Davi ele falou, o que darei eu já perguntei ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu tentei fazer festa, eu tentei fazer algo para te agradar, porque nós fazemos para agradar a Deus, e eu faço para agradar a Deus, mas eu sei que nada do que façamos nessa terra, nada vai surpreendê-lo. Nada vai surpreendê-lo. Mas fazemos, sabe por quê? Porque o amamos. Por amor nós fazemos. Por gratidão nós fazemos. E Ele se agrada disso. Não vamos surpreender Deus em nada, mas só em estarmos aqui nos dedicando a Ele nesta tarde, que muitos poderiam estar na praia, curtindo, se divertindo, estão aqui adorando ao Senhor. E a palavra dele diz que ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Existem verdadeiros adoradores aqui? Então glorifica o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando ele pergunta o que dareis pelos benefícios que o Senhor me dá, eu vou fazer algumas perguntas, mas não precisam responder. É para vocês refletirem. Essa pergunta eu já fiz, o que você daria a Deus pelos benefícios que você recebeu? Mas o que é que nós temos para ofertar a Deus? Às vezes a gente acha que o nosso financeiro em oferta e em dízimo é suficiente para agradar a Deus. Às vezes a gente acha que estar como oficial aqui, como a irmã está ali, como o irmão está ali, é suficiente para agradar a Deus. Às vezes a gente acha que estando todos os dias no culto é suficiente para agradar a Deus. Mas não é isso. Eu me lembro da evangelista Valquíria, que ela pregou alguns dias lá na igreja. Qual foi o tema mesmo? Fazer a obra não é viver a obra. E essa mensagem que ela ministrou tocou muito no meu coração. Fazer mexão com meu marido. Tá lá no canal do YouTube, pastor PR Thiago Salomão. Vai assistir. Fazer a obra não é viver a obra. E é mais ou menos isso aí. É por aí. É por aí. Como eu falei, você pode estar todos os dias na igreja, você pode ser o melhor cristão, a pessoa que não fala mal de ninguém, que é muito difícil, a pessoa que não fala mal de ninguém, a pessoa que procura se desviar dos maus caminhos, sair da roda dos escarnecedores. Você pode fazer tudo isso, mas ainda não é suficiente. Todas as vezes que formos fazer algo para Deus, a gente tem que ter essa consciência, ainda não é o suficiente. Você sabe por que ainda não é o suficiente? Porque não precisa. Você não precisa. Aí vocês vão dizer, mas por que fazemos? Ingratidão. Mas mesmo assim não sendo suficiente, por que fazemos? Porque temos Cristo em nós. E esse amor ao Senhor desperta-nos a vontade de fazer, a vontade de servir, a vontade de sair de lá de Itapuã para vir para cá adorar ao Senhor, a vontade de sair de outros lugares mais longe ainda para vir adorar ao Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza, vocês podem não ser nem tocados pela palavra, mas vocês não vão sair daqui de mãos vazias, porque a palavra do Senhor ela se cumpre. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Talvez a palavra possa até te confrontar, mas eu louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não pegou pesado comigo hoje, teve misericórdia de mim. Mas até o final da palavra eu não sei, mas a palavra pode até te confrontar. Mas eu ainda fico na palavra quando o próprio Senhor diz que Ele exorta aquele que Ele ama. E quando o Senhor me exorta, e não é pouco, igreja, quando o Senhor me exorta, eu sei que Ele me ama. Ele não quer que eu me perca. Ele não quer que eu enverede pelos vales. Ele quer que eu siga em frente. E a gente conhece que o caminho é estreito, a porta é estreita. Aí eu posso dizer, mas Deus, eu sou gordinho, eu tenho que pegar um atalho. Não, não é desse jeito. Não é desse jeito. Quando a gente começa a conhecer as Escrituras e começa a conhecer o Senhor, não tem como você não se apaixonar por Deus. E quem ainda não conhece,
Pede a Ele. Porque você vai começar a se apaixonar pelas Escrituras, vai começar a se apaixonar por Deus. E aí você vai dizer assim, ó, Deus, o que eu posso fazer por você? O Senhor me dá tantas coisas. E Davi, ele era grato a Deus por tudo, pelas perseguições, pelas batalhas. Ele era grato a Deus. Mas por que ele era grato a Deus? Porque o Espírito que habita em nós hoje também habitava em Davi. Diferentemente, em situações diferentes, mas o Senhor usava Davi de uma forma poderosa. Mas mesmo assim, Davi era grato, porque tantas vezes dos nossos lábios jorram 2 tipos de água. A boca que glorifica a Deus não pode ser a boca que maldiz o seu irmão. A boca que diz como ele é lindo não pode ser a boca que fala mal do seu líder. A boca que é grata a Deus, que hoje está glorificando a Deus, tem que sair daqui dizendo: Deus, eu não quero ser igual. Deus, se tem algo a ser mudado, me muda hoje, porque eu quero sair daqui diferente. Deus, eu não tenho nada a te oferecer que o Senhor não saiba. Mas mesmo assim eu quero fazer. Mesmo assim eu quero seguir. Mesmo assim eu quero servir. Louvado seja o nome do Senhor. Como o homem poderia realmente agradar a Deus? Alguém ousa falar aí? Como o homem realmente poderia agradar a Deus? Eu já respondi. Aqui não tem resposta não. Aqui não tem pesca não. Ninguém fala não. Gente, pelo amor de Deus, pode falar. Eu também posso errar. Gente, o quê? Obediência. Não pecar. Não pecar. Gente, tudo que vocês falarem aí está certo. Tudo que vocês falarem está certo. Quando você obedece, quando você tem uma vida no altar, quando você é fiel. Observe o que foi que ele falou no verso 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Deus precisa de dinheiro? Não. Mas ele precisa de quê? Fidelidade e obediência. Aleluia. Deus precisa da minha e da sua. Precisa não. Nós precisamos. Porque ele continua sendo quem ele é. Nós não. Nós precisamos ser melhores a cada dia. Gente, não alcançaríamos a estatura de varão perfeito. Mas se a gente buscar santidade e santificação, sim, a gente vai a cada dia buscar agradar ele melhor. Hoje nós agradamos ele aqui, amanhã a gente agrada ele em casa, louvando, salmodiando o Senhor. Eu fiz uma anotação aqui porque eu achei incrível. Davi tinha suas lutas, Davi foi perseguido pelo filho, foi perseguido por Saul. Mas Davi, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 119, verso 164, não precisa chegar não, igreja. Eu anotei aqui na minha agenda. Sabe o que Davi diz ao Senhor? 7 vezes no dia eu te louvo. Aleluia! Você sabe o que é isso, igreja? Aleluia. 7 vezes no dia eu te louvo. Como é que um homem desse não pode ser considerado segundo o coração de Deus? Aleluia! Às vezes a gente quer ficar só que nem Daniel, né? 3 vezes ao dia, que nem os judeus 3 vezes ao dia. Mas Davi era 7. 7 vezes ao dia Davi estava ali louvando o Senhor. E quantas vezes a gente encerra a nossa boca na igreja nem louva? Quando a gente tem oportunidade na igreja para cantar um louvor que a gente conhece, é que a máscara está tampando a boca, a gente aproveita e fica com a boca cerrada. O culto que você está prestando é individual. O ministério de louvor está prestando o culto deles. Os pastores estão prestando o culto deles. E você com a boca cerrada, você não vai prestar, perdendo a oportunidade de prestar o seu culto a Deus. O culto é individual. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu li essa parte, eu disse: Senhor, que homem incrível é esse? Que homem incrível é esse ministério de louvor? Que diz que ele louva o Senhor 7 vezes ao dia. Ainda diz: por causa dos teus julgamentos justos. Deus é fiel. Ele louva o Senhor por causa do julgamento justo do Senhor, porque ele conhece o Deus que ele serve. E nós não conhecemos, não, igreja, o Deus que é justo. Ele não age com injustiça conosco. Ele conhece cada um de nós no nosso íntimo. O que o homem não conhece, ele conhece. A palavra do Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é Deus, ele nos conhece, não há nada
Deus não saiba. Ele sabe verdadeiramente quem o busca com o coração. Às vezes não precisa nem ser 7 vezes ao dia, mas que seja uma verdadeira. Eu aprendi, eu sou uma pessoa, não sou dura não, mas é difícil as lágrimas rolarem no meu rosto. Isso não quer dizer que eu não sinta dor. Só que é difícil de chorar. Aí eu vejo as minhas irmãs em Cristo, elas choram muito. Muito, chega na igreja e chora, e chora, e chora. E chega em qualquer lugar e chora, e chora, e chora. Eu digo, Deus, eu estou com defeito de fabricação. Eu vejo as irmãs chorando, eu não sinto vontade de chorar. Eu digo, Deus, tem alguma coisa errada. E é verdade, eu falo mesmo. Eu não estou brincando não. Eu falo mesmo, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu vou, tento ver se exprime alguma lágrima, mas não sai nada. Mas só que Ele sabe que quando eu adoro lá dentro no íntimo. Não precisa ninguém ouvir meu choro, ninguém precisa ouvir meu grito, ninguém precisa ouvir meu lamento, mas Ele ouve. E aí, sabe o que é mais interessante? Eu não vou falar das minhas irmãs da igreja, não, que elas gostam de ouvir, assistir o vídeo do pastor Tiago, mas falar de outros ministérios que eu vou. Às vezes as irmãs choram também, aí Deus faz assim. As lágrimas são de quê? O que é que o povo fala? É isso, não foi eu que falei não, foi vocês, viu? Mas é verdade, gente. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe quem verdadeiramente as lágrimas estão rolando porque necessita naquele momento do Senhor, do consolo dele. Mas ele também sabe quem está chorando artificialmente, para que o homem veja, para que o homem tenha pena, tenha dó, cuide. Não é errado, mas Ele conhece a gente. Ele sabe quando a lágrima é natural e é de crocodilo. Então, igreja, se eu estou vindo para essa vertente é porque Deus sabe o que é que Ele está falando conosco nesta noite. Quando a gente é verdadeiro, às vezes a lágrima nem sai. Eu vou apertar o olho aqui e não vai sair nada. Mas quando eu sinto e começo a conversar com Ele, eu sei que Ele me ouve. E nem sempre o que eu ouço dele é o que eu gosto. Tem mais alguém assim igual a mim? Nem sempre o que eu ouço dele é o que eu gosto de ouvir. Mas eu sei que quando Ele está falando é porque Ele quer que eu me achegue mais a Ele. Se muitas vezes você fala com Deus e você não consegue entender Ele falar, chegue mais perto. Chegue mais perto. Como assim, missionária? Chegue mais perto. Chegue mais perto. Eu estava rindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu esqueci o nome dele, eu não vou nem falar. Mas se tiver alguém aqui que lembre o nome dele, que eu li hoje. A evangelista fez uma brincadeira no Dia das Crianças, lá na igreja. E aí fez com os adultos e falou qual era o homem da Bíblia que teve todas as suas orações respondidas. Alguém aí consegue dizer? Eu li esse nome e esqueci. Isso. Jabes. Eu li ele. Eu li sobre ele hoje. Esse homem teve todas as suas orações respondidas. Velho, todo mundo fala que quando subir vai ter uma conversa com várias pessoas, né? Pastor Tiago disse que queria conversar com Paulo. Outro que eu conheço disse que queria conversar com Adão. Eu queria conversar com esse homem, velho. Para saber dele, meu filho, que segredo é esse? De todas as suas orações ter sido respondidas por Deus. Porque eu digo a vocês, igreja, pode ter outros homens na atualidade, sabe? Pode ter outros homens na atualidade que tiveram todas as suas orações respondidas. Mas ele foi relatado na Bíblia. E aí as gerações todas ficam sabendo dele. Entendeu? Então eu queria ter uma conversa. A gente sabe que é uma brincadeira, que no céu a gente não vai ter acesso, não vai entender nada. Mas na Bíblia a gente no céu a gente só vai adorar. Mas eu queria conversar com Jabes. Jabes, senta aqui comigo. Qual é o mistério aí que tudo que você pediu ao Senhor, Ele te deu. O Senhor pediu, você pediu isso, você pediu, e na Bíblia fala o que foi que Ele pediu. Ele não pediu coisas loucas, Ele pediu, e Deus deu, igreja. Aleluia. E Deus deu. O que é que nos tem faltado? É Deus da glória. Nos tem faltado, porque para mim também. O que é que nos tem faltado? Será que é se achegar mais? Sabe o que é que eu peço a Deus? Pai, me ajuda a chegar no centro da sua vontade. Aleluia. Não é fácil. Sabe por quê? Somos pecadores. Todo dia a gente peca. Todo dia a gente peca. Todo dia a gente peca. Alguém não pecou hoje?
Eu estou levantando a mão porque eu pequei. Consciente ou inconscientemente, eu pequei hoje. Reclamei que meu filho passou pouca margarina no pão. Já pequei. Mas a gente peca constantemente. Mas sabe qual é o diferencial de Davi? Ele pedia perdão a Deus. E às vezes a gente tem aquele pecado, sabe? Aquela transgressão, pastor Tiago que fala bonito. Eu digo pecado recorrente, mas pastor Tiago diz transgressões. Sabe aquelas transgressões? Já virou costume. A gente nem acha mais que é pecado. Já está encrostado em nós, a gente deixa passar. Mas Davi pedia perdão. Aquele pecado que a gente lembra com Batseba, ele foi pedir perdão. Ele foi. E tudo que ele errou, ele pediu perdão a Deus. Aleluia, Deus. Davi não era diferente de nós, igreja. Davi, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Davi era excluído. Cuidava lá, apacentava o rebanho do pai. Mas quando Deus entrou no negócio, ele já estava cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Matou leão, matou urso, matou Golias, ficou famoso. Só que muitas vezes a gente quer ficar famoso por outros meios. E a gente não precisa ser famoso. A gente precisa deixar o nosso leão da tribo de Judá pelejar as nossas pelejas, estar à nossa frente, porque ele precisa ser exaltado. Aleluia. Sabe? E quando as orações que a gente tem o costume de dizer, né? Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu sume e o Senhor apareça, mas nem sempre, isso já virou costume. A gente fala, mas quando a gente tem notoriedade, a gente quer aparecer. Verdade. Igreja, eu vim aqui ser guiada pelo Espírito Santo de Deus para a vida de vocês. Talvez não tenha sido a melhor palavra, mas foi a que Ele trouxe para a nossa vida nesta noite. Eu podia pregar 40 minutos, eu não sei nem quantos minutos tem, 1 hora, 2 horas. Mas eu disse ao meu pastor Tiago, pastor, eu estou na dispensação do Senhor. E uma coisa que eu tenho no meu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu até anotei algumas coisas sobre Davi, mas a gente já foi falando sobre ele aqui. Eu louvo a Deus. Uma coisa que eu prestei atenção durante o meu estudo é que Davi tinha um coração agradecido. Davi tinha um coração agradecido a Deus. Todos nós aqui conhecemos a nossa própria história. Todos nós aqui, não precisa nem ninguém falar da gente, porque a gente mesmo fala de onde Deus nos tirou. Glórias a Deus. Sabe? A gente só não sabe para onde a gente vai caminhar daqui a 1 hora, mas Ele sabe. Então, o motivo de gratidão só por termos chegado até aqui já é de grande valia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A única maneira de agradar a Deus, em que Davi aqui ele falava a respeito do cálice, e que o cálice a gente sabe que foi o próprio Jesus que bebeu desse cálice, o cálice da morte, para nos trazer a vida. E hoje nós vivemos com Cristo. Nós hoje temos verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, nós somos salvos e nós viveremos a eternidade com Cristo. Amém. Mas esse cálice que foi bebido por Jesus, e até chegou o momento que ele disse que se possível afastasse dele esse cálice, mas ele falou bem claramente que fosse feita a vontade de Deus. Mas quantas vezes Deus nos dá situações que nós escolhemos o que queremos e não o que Ele determina que façamos. Gente, aquele cálice de Jesus só podia ser bebido por Ele. O cálice que nós temos aqui é simples, é de suco de uva. Sabe? Estou trazendo ao natural. As momentâneas tribulações que passamos é fichinha comparada a tudo que Ele passou por mim e por você. Mas o que Davi deixa claro é que o nosso coração precisa ser agradecido a esse sacrifício. Aleluia. O sacrifício de resgate. O sacrifício que por nós foi feito.
Quando Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala dos votos, muitas vezes, alguns líderes, né, não aqui do ministério, mas já ouvi alguns líderes falar, ele traz muito para o financeiro. Mas o que a palavra quer dizer a respeito do voto é a obediência. A própria palavra diz que é melhor que você não vote. É melhor que você não vote, sabe por quê? Porque você não vota ao homem, você vota a Deus. E quando você vota a Deus, ele diz que não tarde a cumprir. Então, eu não posso chegar aqui e dizer a vocês, faça da forma que você quer. Não, a Bíblia está ensinando você a fazer. Não do jeito que você quer, mas do jeito que a Bíblia está te ensinando. É melhor que você não vote. É melhor que você não faça nenhum compromisso com Deus. Algumas vezes eu já ouvi algumas irmãs em Cristo falar, não falo de ninguém daqui, pelo amor de Deus, nem do ministério, mas eu tenho outras irmãs em Cristo de outros ministérios, de fazer votos com Deus, de jejum, votos de silêncio, voto disso, voto daquilo, que acaba se tornando um jugo, porque você não tem condições físicas nem espirituais de cumprir. Não sejam tolos, porque vocês acabam fazendo voto de tolo. Só faça tudo na direção de Deus. Aleluia. Tudo que Davi falava através dos salmos, que a gente sabe que os salmos são louvores, canções ao Senhor, nos ensina como ele se portava diante de Deus. Essa gratidão de Davi, até, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele era grato. Ele deixou claro que 7 vezes ao dia ele louvava. Ele deixava claro que ele tinha prazer em adorar a Deus. E quantos de nós, as situações da vida e do nosso cotidiano, fez essa adoração genuína sucumbir? E eu falo de mim também, igreja. Eu não estou aqui levantando a bandeira de santidade, não. Que a verdade seja dita. Os afazeres ministeriais muitas vezes sugam a adoração genuína ao Senhor. Porque a gente tem demandas, a gente tem obrigações, a gente tem tantas coisas a fazer, mas o principal a gente não faz, que é adorar a Deus. É só isso que Ele quer. Ele quer uma adoração verdadeira e genuína. E que muitas vezes eu uso a palavra do evangelista, o fazer a obra. Não é viver a obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já encerrando a minha palavra, a minha oportunidade, que eu sei que ainda tem gente para poder falar aqui, muito melhor do que eu sei. Louvado seja Deus. Dessa forma, a única maneira de agradar a Deus é reconhecer o sacrifício de Cristo que nos salvou da escravidão. Sejamos gratos a Deus todos os dias, sabendo que por mais que você retribua, não chegará à altura do favor de Deus, que nos abençoa por graça. O que importa a Deus é a nossa gratidão pela manifestação do Senhor Jesus em nossa vida. Foi o que eu falei há pouco tempo. Enquanto não reconhecermos que a manifestação de Cristo em nossa vida, esse é o motivo de sermos gratos a Ele, de querermos agradá-lo em louvores, em queremos agradá-los em um culto em ação de graças, em queremos agradá-lo em uma festividade, em queremos agradá-lo em subir ao monte, em queremos agradá-lo evangelizando. É a manifestação do poder de Jesus em nós. É isso que nos impulsiona a querer agradar a Deus, mesmo sabendo que não podemos, mesmo sabendo que nada físico, nada manual, nada concreto pode mover o coração de Deus. Pode mover em que sentido, missionária Rosana? No sentido de agradar a Ele. Não há. Mas, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez eu digo, o que importa a Deus é a nossa gratidão pela manifestação do Senhor Jesus em nossa vida. Então, quando nós demonstramos a gratidão pelo sacrifício de Cristo em nossa vida, a gente está sendo grato. Quando você se desloca da sua casa para estar na casa do Senhor, dando o seu melhor, não é qualquer coisa. Qualquer coisa você pode estar fazendo para mim.
Mas para Deus não. É verdade. Se for para fazer de qualquer jeito, é melhor que não faça. É verdade. Porque você está sendo sincera para Ele, igreja. Verdade. Igreja, quantas vezes meu esposo está aqui de testemunha de eu ser escalada para ministrar e eu dizer: pastor, Deus não me deu palavra. Eu não invento palavra. É desse jeito. Eu não pego qualquer coisa para trazer para a igreja. Aleluia. Eu digo a ele: não tenho. E o pastor faz o quê? Prega. Porque, igreja, palavras bonitas, a Bíblia está cheia. Vai emocionar você, você vai chorar, mas quando você sair daqui, você vai estar vazio. É bem assim. Apesar de que a palavra mesmo diz que ela nunca volta vazia. Porém, eu não vou estar sendo sincera com Deus. Verdade. Aí o que acontece? A igreja toda sobe e eu fico. Eu digo: Senhor, eu preguei. Ele vai dizer: mas não foi verdadeiro. Eita, Jesus. E aí? Então, igreja, eu quero que vocês fiquem com essa palavra simples, mas que verdadeiramente vocês tenham recebido ela no coração de vocês. Sabe por quê? Porque não há nada que possamos fazer a Deus que vá surpreendê-lo. Mas mesmo assim, quando a gente é grato pelo sacrifício de Cristo por cada um de nós, isso sim deixa o Senhor feliz. Quando a gente chega aqui, louva, a gente entoa louvores, a gente oferta a Deus com o nosso melhor, eu sempre vou deixar bem claro: faça com o seu coração para Deus. Porque quem conhece você é Ele. Seus pastores conhecem o externo, mas Deus conhece o interno. Ele sabe que você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro você está fazendo algo que não agrada a Ele. Então, igreja, sejam sempre sinceros com o Senhor. E que esse dia de hoje fique marcado em nossas vidas, não porque a palavra foi maravilhosa, não, pelo contrário. Mas que o Senhor falou aos nossos corações na simplicidade. Que quando Ele quer, Ele fala de outra forma. Mas comigo Ele fala na simplicidade. Para que a gente venha despertar que o melhor que nós fazemos em gratidão a Deus é sempre dar o nosso melhor a Ele. Amém, igreja? Glória a Deus.